DuckTales Caçadores de Aventuras é um exemplo de como fazer um reboot bem feito, homenageando esse desenho do final da década de 80, modernizando a sua história sem perder a sua essência. E pra quem nunca assistiu e acha que é um desenho sem história, vocês vão se surpreender com o quanto ela é profunda e legal. Inclusive, muita gente pediu pra eu fazer essa história. Então, se você quer que eu faça uma história aqui no canal, deixa aqui nos comentários a sua ideia, beleza? Então, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de DuckTales. Tudo começa no barco onde o Pato Donald mora, junto com os seus sobrinhos trigêmeos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho é o cabeça da turma, sendo extremamente inteligente, ele ama aventuras e é um exímio escoteiro mirim. Já o Zezinho é muito doce, sensível, porém muito inseguro, fazendo coisas malucas para provar o seu valor que acabam não dando muito certo. E o Luizinho é o mais astuto entre os três. Ele é esperto e preguiçoso, conseguindo criar soluções rápidas para qualquer situação. E nesse dia, o Donald tinha uma entrevista de trabalho e não queria deixar os seus sobrinhos sozinhos no seu barco. Então ele tem a ideia de os levar até a mansão do tio Patinhas, o pato mais milionário de todos, que viveu muitas e muitas aventuras na sua vida e agora vive na sua gigantesca mansão com a Madame Patilda, que é a governanta da casa, e também com o seu chofer, o Capitão Boing. Porém, o Patinhas com o Donald tinham brigado e não se falavam há mais de 10 anos. Então os trigêmeos nem sequer conheciam seu tio-avô. Ele não tava nem aí pra eles mesmo. E assim eles acabam conhecendo a Patrícia Vanderpato, a neta adotiva da Patilda, que nunca tinha saído da mansão e era obcecada pelas histórias do Patinhas. Então assim os quatro começam a fuçar nas coisas dele, liberando várias criaturas que o tio Patinhas acaba derrotando. Porém ele só consegue derrotar um dragão dourado com a ajuda das crianças junto com o Capitão Boing. E aí ele percebe que graças a elas, ele se divertiu muito, como não fazia há muitos e muitos anos. E assim ele decide levar as crianças em uma aventura atrás de um tesouro de Atlântida. Só que lá ele acaba se trombando com o Donald, que estava ajudando inocentemente o Panduro McMoney, que é outro pato milionário que tem uma grande rivalidade com o tio Patinhas. E apesar do Donald ficar bem bravo por ele ter posto as crianças em risco, eles juntos acabam superando as armadilhas do McMoney e conseguindo a verdadeira joia de Atlântida, derrotando o Panduro uma vez mais. Só que por um descuido do Zezinho, o barco do Donald acaba explodindo e o tio Patinhas acaba oferecendo que ele more temporariamente lá na mansão junto com eles. E aí começam as suas aventuras. Nos primeiros episódios servem mais pra gente ir conhecendo melhor os personagens, com a Patrícia se adaptando a viver fora da mansão e criando uma grande amizade com os McPatos. Porém, o Patinhas colecionava uma legião de inimigos que faria qualquer coisa para conseguir prejudicá-lo. E um deles eram os irmãos Metralha, uma gangue liderada pela mamãe Metralha que acabam sequestrando as crianças. Só que graças a Patilda junto com o Patinhas, eles acabam conseguindo resgatá-los. Então continuam as suas aventuras, indo para as pirâmides do Egito, subindo o Monte Everest, lutando com piratas aéreos, participam de um torneio de golfe mágico que poderiam transformá-los em pedra. Também descobrimos que a Patilda no passado era uma espiã profissional, sendo sequestrada por uma vilã chamada Garça Negra. O Patinhas junto com a Patrícia vão juntos para resgatá-la. Outra história é que o Capitão Boing sempre foi o chofer do Patinhas, mas ele nunca teve uma carteira de habilitação e está prestes a ser substituído por um carro robô criado por Mark Bico. E para sorte do Boing, o Patralhão Cabreira ajuda ele. Usando um traje criado pelo Professor Pardal, ele consegue deter o carro que tinha virado uma máquina do mal, salvando o tio Patinhas e recuperando o emprego do Boing. E mais pra frente, pela ordem do Patinhas, o Cabreira se tornaria um grande herói de Patópolis, usando esse traje que seu chefe fez, ficando conhecido como o Robô Pato. E depois de toda essa apresentação, chegamos finalmente ao primeiro arco principal desse desenho, que é a investigação sobre a mãe dos trigêmeos que eles nunca conheceram, a Dumbbell
Bela Pato. Invadindo uma biblioteca, eles acabam encontrando um quarto secreto com mais informações sobre ela. E lá tinha um bilhete dela pedindo desculpas para o Patinhas por ela ter pego uma tal de lança de Selene. Então, investigando mais, a Patrícia com o Zezinho acabam armando uma queda de avião para eles chegarem nessa ilha onde morava a Selene. Ela que na verdade era filha do próprio Zeus e vivia ali junto com seu irmão, o Stórculis, que era um grande amigo do Pato Donald. E ela era muito amiga da Dumbella. Só que quando eles foram perguntar sobre a sua lança, que estava lá na anotação, a lança de Selene, eles descobrem que não existia nenhuma lança. Ela nunca teve uma lança. O que deixa eles bem frustrados, só que para alegrar um pouco o Zezinho, ela mostra uma memória que ela tem junto com a sua mãe, dando esperanças para ele continuar buscando por ela. E no meio disso, outro arco também acontece. Um dia, quando eles estavam na praia, a Patrícia acaba conhecendo uma garota chamada Lina. E apesar da diferença de idade entre elas, elas acabam se tornando melhores amigas. Só que de início a Patilda fica meio desconfiada com ela. Mas aí depois de uma aventura ela prova o seu valor, fazendo ela aceitá-la mais. Porém a Bentina tinha razão para sua desconfiança, porque ela estava sendo influenciada por uma sombra maligna que ela chamava de tia e que queria roubar o centavo número 1 do tio Patinhas, que era uma moeda de 10 centavos que foi a primeira que ele ganhou com o fruto do seu trabalho. E ela estava atrás dessa moeda porque agora ela era mágica e poderia dar um corpo para ela. Então a Lina tinha que trazer para ela antes do eclipse lunar, que é onde os seus poderes ficariam mais fortes. Então ela vai até o tesouro do tio Patinhas, usando uma mágica que cria um monstro capaz de rastrear aquela moeda. Só que não dá certo porque essa moeda está sempre no pescoço do tio Patinhas. Então ela destrói o monstro para que ele não machuque ninguém. Só que ela ainda precisava da moeda. Então ela tenta roubá-la enquanto o tio Patinhas dorme. Mas a Patrícia aparece naquele momento e quase descobre o que ela estava fazendo. Então o Patinhas, vendo que a segurança da sua moeda foi comprometida, decide guardá-la em uma outra caixa forte que é ainda mais secreta e também mais segura. E a Lina é cada vez mais pressionada pela sua tia. Ela dá um jeito junto com a Patrícia de chegar nessa outra caixa forte onde estão os maiores objetos e segredos do tio Patinhas. Porém, quando ela finalmente consegue a moeda, a sua tia acaba se libertando e a usando como um simples objeto. A Patrícia, vendo que ela foi traída todo esse tempo, vai correndo para avisar o tio Patinhas, mas acaba sendo transformada em uma boneca. A Lina fica tão enfurecida que ela se recusa a dar a moeda para sua tia. Então ela começa a usar a própria boneca da Patrícia para atacá-la tanto fisicamente quanto psicologicamente, o que acaba funcionando, e ela, nesse momento de instabilidade, acaba sem querer desferindo um grande poder na sua amiga, a reduzindo a pó. E aí que ela acaba acordando e percebendo que tudo aquilo foi um sonho, na verdade um pesadelo. Isso porque a sala estava protegida por um apanhador de sonhos. Então depois disso ela decide agir diferente, contando a verdade para o tio Patinhas e para Patrícia. Só que nesse momento o eclipse tinha chegado e a sua tia teve o poder suficiente para possuir o seu corpo e impedi-la de contar a verdade para eles e assim prosseguir com seu plano. Então o tio Patinhas vai visitar os seus pais junto com as crianças. E aparentemente eles estão vivos até agora porque ele colocou um feitiço de imortalidade neles. Porém o Patinhas não se dá muito bem assim com seu pai, mas depois dessa aventura que eles vivem juntos, eles acabam se reconciliando. Só que também o Huguinho e o Luizinho acabam descobrindo que o Zezinho estava procurando informações sobre a sua mãe sem contar para eles, o que deixa eles bem chateados de início, mas logo eles acabam perdoando, porque afinal eles sabem que eles devem se manter unidos. E isso foi a melhor coisa, porque agora todos estavam unidos para ir atrás de mais informações. Eles acabam indo em uma viagem de avião junto com o Patinhas, e lá eles começam a juntar pistas muito importantes sobre isso. Só que eles acabam sofrendo um acidente e o avião fica preso, balançando pra lá e pra cá, quase caindo várias vezes, junto com todas aquelas informações muito importantes. Então o Zezinho acaba se pondo em risco para pegar uma parte de uma foto, onde o tio Patinhas estava vestido com um traje espacial. Então, quando o avião se estabiliza, ele finalmente confessa:
Há muito tempo atrás, ele junto com o Pato Donald e a Dumbella viveram as maiores aventuras ao redor de todo mundo em busca de tesouros. Mas depois de viajar por cada canto daquele planeta, a Dumbella queria ir além e chegar até o inexplorado espaço sideral. Só que o Donald não gostou nada daquela ideia, ele achava muito arriscado, principalmente porque os filhos dela, os trigêmeos, estavam prestes a nascer. E o Tio Patinhas teve a brilhante ideia de construir aquela nave que ela estava idealizando para dar como uma surpresa no dia em que os bebês chocarem. Mas a Dumbella era muito xereta e acabou descobrindo, decidindo dar apenas uma voltinha de teste naquela nave. Mas ela acabou sendo atingida por uma tempestade cósmica e desde então ela nunca mais foi vista. E isso gerou um grande ressentimento no Donald, que levou os ovos dos filhos dela e nunca mais falou com o Tio Patinhas durante 10 anos, até chegar o dia do primeiro episódio que a gente viu aqui. Então os trigêmeos começam a culpar o Tio Patinhas por tudo que aconteceu com a mãe deles. E ele fica tão bravo com isso, que até desconta sua raiva na pobre da Patrícia, dizendo que ela não deveria ficar se metendo nos assuntos familiares deles. E aí até a Patilda entra na discussão e a coisa fica tão feia que eles acabam fazendo o avião cair na terra novamente. Os trigêmeos então voltam para o barco do Donald, dizendo que eles sabem sobre toda a história, e a Patilda resolve tirar o resto dos seus dias de folga, levando a Patrícia e deixando o Patinhas completamente sozinho. Ele então começa a recordar tudo o que ele fez depois que a Dumbella desapareceu. Ele gastou uma enorme parte do seu dinheiro, tentou de tudo, mas nada teve sucesso em encontrá-la. E mesmo assim, lá estava ele novamente, sozinho e odiado por todo mundo. Os sobrinhos voltam para casa do Donald e eles planejam se mudar indo para um lugar bem longe de Patópolis. Só que a Patrícia junto com o Boig estão odiando tudo aquilo. Então tentam bolar um plano para eles conseguirem se reconciliar, criando um jantar que traga as memórias boas que eles tiveram junto com o Patinhas. Enquanto isso, a Lina, completamente possuída pela sua tia, vai até a mansão para roubar o centavo número 1 e se encontra com o Patinhas completamente triste e sem propósito. E depois de falhar em tentar fazer com que ele beba o negócio lá, ela acaba conseguindo roubar a moeda à força mesmo. O eclipse lunar finalmente chega, dando a ela o poder suficiente para ganhar o seu corpo novamente. E assim renasce do mundo das sombras a maga Patalógica, que usa a mesma moeda em que ela estava presa para prender o Tio Patinhas e começar o seu plano de vingança. Enquanto isso, lá no jantar de família, a Patilda decide se unir à causa e discursa dizendo tudo que o Patinhas fez quando ele perdeu a Dumbella, o tanto de tempo e dinheiro que ele investiu nisso, chegando a quase perder a sua empresa, porque para ele a família era a coisa mais importante. E mesmo assim eles estão relutantes a perdoá-lo, principalmente o Zezinho. E é aí que o Donald entra. Ele não aguenta mais ver a sua família separada e faz um discurso dizendo que eles precisavam ficar juntos e se reconciliar. E assim até mesmo o Zezinho no final acaba concordando e estão dispostos a voltar a falar com o seu tio. Porém agora já era tarde demais. A Patalógica já tinha tomado conta de tudo, lançando um feitiço em todas as pessoas de Patópolis, transformando as suas sombras em um gigantesco exército. E o Donald, que queria ajudar com seu plano, mas ninguém estava entendendo nada, o professor Pardal acaba dando para ele um dispositivo que muda sua voz, o tornando um aventureiro muito mais respeitável. Mas sempre vencemos, porque esses patos não recuam nunca. Então ele faz o seu plano de ataque proibindo que as crianças participem, mas a gente já sabe no que vai dar. Enquanto todos os adultos lutam contra as sombras da Patalógica, as crianças vão atrás da Lina para ela ajudar eles. E é aí que descobrimos a sua verdadeira origem. Antes de ser presa pelo Patinhas no seu primeiro centavo, a Patalógica fez o feitiço para criar uma sombra espiã junto com a gema mágica do seu cajado. Isso quer dizer então que a Lina na verdade nunca existiu. Ela é apenas uma sombra manipulada pela maga, ou pelo menos é isso que ela pensava. E as crianças, descobrindo todo esse plano e o lance da moeda, vão até a caixa forte para conseguir resgatar o seu tio Patinhas. E chegando lá, eles se trombam com o Pato Donald, que por fim deixam eles participarem dessa missão, se ocupando das sombras enquanto eles enfrentam a Patalógica. E quando ela acaba atacando a Patrícia, a Lina acaba protegendo
ela por meio da pulseira que ela deu, se libertando e lutando contra a maga. Porém, ela logo foi derrotada, o que criou uma grande ira na Patrícia, que depois de muitos socos, fez a moeda cair pro Zezinho conseguir pegá-la, usando esse tempo para se desculpar com seu tio, e no final foi o próprio ataque da Patológica que acabou libertando o tio Patinhas, conseguindo facilmente derrotá-la, quebrando o seu bastão. Ela agora já não tinha nenhuma magia e acabou fugindo. A Patrícia então honra o sacrifício da Lina, que acabou se tornando parte da sua própria sombra. E a temporada acaba com todos os Mechpatos unidos novamente. E lá na Lua, quem acaba vendo isso foi tadadadam, a própria Dumbella, que continua viva. E a segunda temporada começa com diversas aventuras que não agregam tanto para a história principal. Mas o Brasil marcou sua presença ali com o Zé Carioca, que fez parte de uma banda junto com o Pato Donald. E outra coisa também é que o Panduro McMoney acaba fazendo uma aposta com o tio Patinhas, onde quem for o pato mais rico no final do ano vai ganhar a empresa do outro. E aí já começam as traquinagens. O Patinhas acaba contraindo uma doença conhecida como a febre do ouro, e o Panduro se aproveita disso usando um dispositivo capaz de parar o tempo, fazendo a doença do Patinhas ficar cada vez pior, o que acaba ocasionando, sim, a sua morte. Mas claro que aquilo tudo também era uma armação do tio Patinhas para revelar toda a verdade da própria boca do Pão Duro. E assim, a aposta continuava em pé. Já o Luizinho, inspirado em ficar rico assim como seu tio, acaba abrindo a sua própria empresa. E a primeira coisa que ele faz são os serviços para tirar arpias da cidade, o que dá certo de início, porém ele acaba falindo porque ele não sabe gerenciar as suas finanças. Ele, claro, fica muito triste, mas o tio Patinhas tenta inspirá-lo, contando uma de suas histórias quando ele, junto com a Dora Cintilante, buscavam por ouro no deserto e acabaram lutando juntos por ele contra um rico vigarista. E no final, quando ele achava que ela estava gostando dele novamente, ela o engana mais uma vez para ir atrás do ouro. E o Luizinho, depois de escutar essa história, ao invés de se inspirar no trabalho duro do seu tio, ele acaba ligando para Dora para que ela ensine como ganhar dinheiro fácil assim como ela. Mas acaba que vira um jogo de enganação que não tem mais fim. Ela engana o Luizinho 2 vezes, depois ele dá o troco enganando ela em uma festa, e no final ela novamente acaba traindo ele e fugindo. Só que no fim disso ela acaba gostando dele. Ela só não consegue deixar de ser uma espertinha manipuladora. Então finalmente descobrimos o que aconteceu com a Dumbella depois do seu acidente. Sua nave é atingida por um raio e ela cai bruscamente na Lua, comendo um chiclete estilo Willy Wonka, que além de tirar a sua fome por muito tempo, também lhe dá a capacidade de respirar no espaço. E a sua perna fica presa e ela acaba tendo que substituí-la por uma mecânica. E assim, por muito tempo, ela tentou regressar de volta à Terra. Sem nenhum tipo de comunicação, ela até tenta escrever uma mensagem gigante, mas sempre atrapalhada por um verme lunar obcecado por metal, chegando até mesmo a levar a sua nave para o subsolo. E é aí que ela acaba conhecendo a Tenente Penumbra e o General Lunares, seres extraterrestres que moram ali na Lua. E eles explicam que o seu povo está em guerra contra esse verme há muito tempo. Só que para surpresa deles, eles descobrem que ele na verdade é uma mãe, e que apesar de ela dar toda a comida para ele, ele continua chorando. Então a Dumbella, sentida com isso, lembrando dos filhos que ela nunca viu, acaba cantando uma bela canção para acalmar o bebê, resolvendo assim esse conflito de tanto tempo. Lunares, então, para agradecer a Dumbella pelo seu feito, acaba revelando a sua civilização, que não é nada mais do que a teoria da Lua Oca. Eles literalmente vivem dentro dela. E a Dumbella fica muito feliz porque lá tem ouro em abundância, o que serviria para ela conseguir reparar a sua nave. Só que Lunares tinha outros planos por trás, e a Penumbra também não confiava nada na Dumbella. Mas para ela, a Penny, como ela chamava, era sua melhor amiga ali. E no tempo que ela esteve ali, ela mostrou os costumes dos terrestres, o que maravilhou aquele povo chamado Selenitas, que também queriam ir junto para visitar o planeta. E ela, que tinha acabado de terminar o seu foguete, estava disposta a criar outros mais para levar todo mundo. Só que devido a uma sabotagem
viagem da Penny, ela se vê obrigada a fazer a sua viagem imediatamente, deixando seu manual de construção de naves com lunares e dando um caloroso adeus para sua amiga Penny. E foi só ela dar as costas que o Lunaris começou a mentir para o seu povo, dizendo que a Dumbella tinha traído eles e tinha um plano para voltar e invadir a Lua. Enquanto isso, lá na Terra, o Donald tinha perdido todas as suas penas por conta de estresse. Então sua família decide dar de presente para ele uma viagem de cruzeiro pelo Caribe para ele relaxar um pouco. Só que enquanto ele esperava no ponto de ônibus, ele acaba avistando a nave da Dumbella caindo ali na floresta. Correndo então com a esperança de encontrar a sua irmã, ele entra ali na nave e acaba apertando os botões aleatórios, acaba ativando a nave e o levando de volta para a Lua, chegando lá e sendo diretamente pego como um refém. Só que a Penny não concordava nada com os planos do Lunaris, e de ouvir todas as histórias da Dumbella sobre o seu irmão, ela acaba querendo ajudar o Donald a escapar dali. Então os dois investigando descobrem que o Lunaris tem informações sobre toda a família McPato. Só que nesse momento ela acaba sendo pega por ele. O Donald então tenta mandar uma mensagem para o Patinhas, e depois de brigar com o Lunaris, ele consegue entrar em uma cápsula e voltar para a Terra, mas não sabemos exatamente onde. Por causa do mau sinal do celular do Patinhas, ele não consegue receber a mensagem que o Donald mandou. Então todos continuam achando que ele ainda está na sua viagem de férias. Mas pelo menos a Dumbella consegue chegar na mansão do tio Patinhas e temos um reencontro mais fofo do mundo. Então, depois de uma breve conversa, a dela finalmente conhece os filhos que ela nunca viu. E mais uma vez temos um encontro extremamente emocionante. Então, para tentar recompensar todo esse tempo que ela perdeu como mãe, ela começa a se esforçar para ser a melhor mãe do mundo. Mas as coisas não são tão simples assim, porque ela acaba intoxicando eles, assustando e criando alguns pequenos traumas. Mas logo depois de uma aventura que eles têm, ela percebe que ela precisa aprender muito como ser uma mãe. E os seus filhos também têm que se acostumar com tudo isso. Afinal, é tudo muito novo para eles. E assim eles começam a se conhecer mais, convivendo, principalmente em aventuras. Dando aula de voos para o Luizinho, jogando videogame junto com o Huguinho, e até mesmo convivendo mais com o Boing e também a Patrícia. Esta que seguiu estudando o Reino das Sombras para conseguir descobrir se a Lina ainda estava viva. Em uma de suas idas até a biblioteca, ela acaba conhecendo a Violeta Beija-Flor, uma garota que depois da Guerra das Sombras também ficou muito interessada nesse assunto. E então as duas juntas conseguem trazer a Lina de volta à vida. Mais um reencontro muito fofo. Então, para celebrar o retorno dela, as crianças comemoram com uma festa do pijama. Só que enquanto eles dormiam, a Lina inconscientemente acaba criando um sonho compartilhado. E lá a gente descobre que o seu maior medo é de ela se tornar uma pessoa má, assim como a Patalógica. Porém, a Patrícia diz que isso não irá acontecer porque ela é uma boa pessoa em sua essência. Então, ao acordar, eles descobrem que quem estava provocando todos aqueles pesadelos era, na verdade, a própria Patalógica com dispositivos tecnológicos, a fim de roubar os seus poderes de volta da Lina. Mas ela acaba facilmente derrotando ela. Então, em outro dia, em uma grande tempestade, o Luiz, junto com o Capitão Boing, acaba usando uma banheira que viaja no tempo. Ele tinha pego do laboratório do Professor Pardal para voltar para o passado e roubar tesouros que ainda não tinham sido descobertos, acumulando assim uma riqueza bem considerável. Porém, essas viagens começam a desregular toda a linha do tempo, trazendo as pessoas do passado para o presente e os seus familiares para o passado. E no final ele consegue resolver tudo devolvendo o tesouro para suas respectivas épocas, porém a sua mãe fica muito brava com o que ele fez, o colocando de castigo por uma irresponsabilidade muito parecida com o que ela fez no passado. E isso deixa o Luizinho ainda mais bravo. Ele teve todos os seus aparelhos bloqueados e estava proibido de ir junto nas aventuras com a sua família. E justamente nesse dia, o Panduro junto com outros vilões decidem atacar a mansão do Tio Patinhas. O Luizinho, sendo o único que estava ali na mansão, acaba conversando com eles e dando uma ideia de como eles poderiam ganhar do Tio Patinhas. Juntando todos os tesouros de todos os vilões para a conta do Panduro, ele conseguiria superar a fortuna do Tio Patinhas nos últimos minutos, ganhando por fim toda a sua fortuna. Só que tudo isso era um plano do Luizinho, que conseguiu fazer ele assinar um contrato que passava toda a fortuna do Panduro para ele. Os outros vilões, claro, ficam muito bravos com o Panduro, jogando ele no meio do mar e indo embora. E a Dumbella, apesar de tudo, acaba perdoando seu filho depois
depois do que ele fez. Só que ele acaba perdendo um pouco a cabeça. Com toda essa fortuna, ele decide tomar a empresa do seu tio e se tornar o pato mais rico de todos. E apesar de toda a mordomia que ele ganha sendo milionário, isso também trouxe muitas responsabilidades que ele nem imaginava. E no final ele acaba devolvendo toda a fortuna pro seu tio novamente. E enfim, voltamos ao Lorde da Lua. A Dumbella acaba recebendo uma mensagem da Penumbra avisando que o Lunaris junto com todo um exército vão invadir a Terra. E assim se dá início a mais uma guerra. A família McPato vai correndo para ficar protegido dentro da caixa forte do Tio Patinhas e a nave principal com o Lunaris aterriza ao lado da mansão. Então as tecnolâmpadas do Professor Pardal vão atrás de aliados para juntar um exército e lutar contra os Selenitas enquanto Patinhas vai até a nave principal lutar com o Lunaris cara a cara. Mas ela na verdade era um holograma para distraí-lo. A verdadeira nave principal estava ao lado da caixa forte, pronta para ser ligada e fazer com que a Terra gire em torno da Lua. Enquanto isso, a Dumbella foge junto com seus filhos para um abrigo que infelizmente já tinha sido invadido. Fugindo então de uma das naves dos Selenitas, ela acaba sendo atingida, fazendo ela cair em uma ilha inóspita. Ou quase isso, porque lá estava o Pato Donald, que tinha caído com a sua nave ali e já estava bem doido no estilo náufrago. Mas o Wilson sendo o Mickey de melancia. E depois de uma intensa discussão e um abraço caloroso, assim como um reencontro de irmãos deve ser, eles começam a pensar em um jeito de sair dali. Só que a dela já tá ficando maluquinha por conta dos seus traumas lá da Lua. Até que os primos Gastão e Peninha aparecem com a Mitzi para salvá-los, os levando de volta para Patópolis, onde as coisas estão um pouco feias. O Patinhas perdeu a maior parte dos seus aliados e acabou se vendo obrigado a fazer uma parceria com o Pão Duro, e tinha um plano de usar o Capitão Bog e uma série de tubarões para criar uma distração e destruir uma boa parte da nave do Lunaris. Nesse momento chega o resto da família McPato, que com a ajuda da Mitzi consegue fazer o Lunaris fugir com sua nave, o que o deixou bravo o suficiente para explodir o planeta Terra, mesmo que o resto de seus aliados ainda estavam lá. Isso fez eles perceberem o real plano maligno do seu chefe. A família McPato, então, usando uma das naves invasoras, vão até o espaço para batalhar contra o Lunaris. No meio disso acaba aparecendo também a Penumbra, que se volta contra o seu capitão, se unindo junto com a família McPato e assim conseguindo destruir o Lunaris de uma vez por todas. Os Selenitas, percebendo tudo de errado que eles fizeram, acabam liberando todo mundo e parando de vez a invasão. Todos comemorando, principalmente o McMoney por ter conseguido a sua empresa de volta. A temporada acaba com uma bela foto de vitória de todos os nossos heróis, enquanto nos é revelado que Bradford Buzzard junto com a organização Fall serão os vilões da próxima temporada. E a terceira e última temporada começa como as outras, com aventuras e histórias um pouco menos importantes, como a competição do Huguinho com a Violeta para uma ascensão na sua equipe de escoteiros. Por mais que o Huguinho odeie isso, a Violeta é melhor do que ele. Enquanto isso, os McPatos acabam encontrando o tesouro de Isabella Finch, uma antiga aventureira e fundadora dos Escoteiros Castores. E esse tesouro era na verdade um livro com todos os tesouros que ela não conseguiu encontrar. E isso, claro, é um prato cheio pro Patinhas, que vai em busca desses tesouros junto com a sua família. Depois temos uma grande homenagem ao antigo programa dos anos 90, o TV Quack Pack, com direito à participação do Pateta e tudo mais. E depois de alguns episódios e alguns personagens novos, a gente acaba conhecendo a Daisy, uma pata que o Donald encontra no elevador e acaba se apaixonando imediatamente. E com o tempo o sonho vira realidade e os dois se tornam namorados. Depois temos mais episódios de aventuras, com eles indo pro norte e o Zezinho enfrentando um campeão de luta viking pelo destino da Terra. Vemos a Penny se adaptando aos costumes terrestres. E claro que também temos o clássico episódio de Halloween cheio de referências e também a volta da Dora Cintilante, onde ela e o Patinhas caem em uma fonte da juventude, tendo uma aventura onde eles basicamente ficam flertando e no final acabam voltando à sua idade normal e finalmente se reconciliam com um lindo beijo. E depois o Patinhas acaba descobrindo as verdadeiras intenções de Bradford junto com a organização Fall, essa que foi criada lá em 1960, com o objetivo dele acabar com todas as aventuras existentes. Isso porque ele era neto da própria Isabella Finch, só que ele não seguiu os passos aventureiros dela e criou muito ódio pelas aventuras por questões financeiras. Tanto é que na primeira aventura que o Patinhas teve junto com seus sobrinhos, o Donald e a Dumbella, onde eles estavam atrás de um papiro que era capaz de transformar tudo que era escrito
feito nele em realidade, a Garça Negra aparece para roubá-lo. Então Patinhas, para salvar os seus sobrinhos, escreve no papiro que ele será perdido até que um descendente dele o encontre novamente. E agora que o Patinhas e sua família sabem que o Bradford pode atacar em qualquer momento, começam a se preparar muito bem para quando isso acontecer. E nesse tempo, os vilões do Foe começam a atacar o tio Patinhas, indo atrás dos tesouros que ele tinha conseguido por meio do mapa lá da Isabela Finch. E depois de muita confusão e aventuras com isso, finalmente chegamos à última aventura. O episódio especial de 1 hora que deu fim a essa maravilhosa série, que com certeza poderia ter uma continuação com mais temporadas, ia ser muito legal, porém a gente tá falando da Disney, né? Então isso já era meio que previsível. Mas enfim, tudo começa com o aniversário da Patrícia, e lá Dumbbell acaba descobrindo que o Donald vai sair em uma viagem de barco junto com a Daisy e vai ficar um bom tempo bem longe dela. Mas ela se recusa a aceitar isso porque ela não quer perder novamente o seu melhor companheiro. Mas então, depois do parabéns, eles acabam pulando numa piscina de bolinha, que na verdade era um plano elaborado para conseguir entrar no esconderijo da Fall e pegá-los de surpresa. Só que nenhum deles estava mais por lá. Eles tinham ido embora e deixado para trás 2 clones que usavam o DNA da Patrícia, que a gente conhece como Lelé e Lili. E elas rapidamente são trancadas, porque afinal são criações da Fall e podem ser do mal. Mas a Patrícia fica bem curiosa, porque elas são feitas do DNA dela. E é claro que ela ia lá para conversar com elas. E elas se dão muito bem, as considerando como verdadeiras irmãs. Grande erro, porque elas logo demonstram a sua verdadeira intenção, sequestrando a Patrícia, a levando em uma nave onde o Huguinho conseguiu se infiltrar. Lá dentro ele descobre que ela conseguiu trocar de lugar com a Lili e tem que virar um prisioneiro para ninguém desconfiar dela. E os outros, descobrindo que eles foram sequestrados e estão sendo levados para a biblioteca de Alexandria, vão em uma missão para resgatá-los. Os adultos indo por terra para enfrentar os vilões e as crianças no avião esperando para o resgate. E aí começa uma batalha épica entre os heróis e os vilões, onde um por um os heróis acabam sendo derrotados. E até mesmo o avião das crianças que acaba sendo atingido e eles caem no chão. Enquanto isso, lá dentro, a Patrícia continua com seu plano para tentar descobrir o porquê eles a clonaram. Tudo sem muita resposta, até que ela acaba interrogando a Patilda, que confessa a verdade de quando ela era uma agente profissional, acabou resgatando a Patrícia, que era um experimento da Fall, para que no futuro ela não virasse uma pessoa do mal. Então a Patrícia revela sua identidade, confrontando a sua avó adotiva, muito triste por ela ter mentido para ela durante todos esses anos. E nesse momento, finalmente, o Bradford aparece, propondo uma negociação para Patrícia. Ele iria contar tudo sobre a sua criação em troca de um pequeno favor. Indo até a frente de uma caixa misteriosa, o papiro de Bide aparece para ela e no momento em que ela o toca, todas as palavras acabam se desfazendo. Sem entender nada, o Bradford acaba confessando que ele a criou para conseguir derrotar o Patinhas e a gente já vai entender o porquê. As crianças que se recuperam da queda do avião vão para a biblioteca para tentar resgatar os outros, porém eles também acabam sendo presos. Tudo na verdade dá errado. O tio Patinhas até consegue se libertar e vai para cima do Bradford, mas ele acaba usando uma espada mágica que o dá muito poder para conseguir enfrentá-lo. E é aí que o Patinhas percebe que todos os seus familiares estão à beira de uma máquina mortífera. E o Bradford acaba dando para ele o contrato em que se ele assinasse, ele concordaria que ele e sua família não teriam mais nenhuma aventura. E para mostrar que ele estava falando sério mesmo, ele acaba assassinando seus agentes, incluindo a Garça Negra. E o Huguinho, que estava vendo isso pela televisão, se pergunta como o Bradford tem o papiro, já que ele só seria encontrado se fosse por um dos descendentes do Patinhas. E aí que vem o plot twist. O antigo diretor da Sushi, o Ludovico Von Pato, acaba revelando que a Patrícia é na verdade um clone criado com o próprio DNA do tio Patinhas. Ou seja, ela é basicamente a sua filha. Então a Lelé e a Lili percebem que pro Bradford elas não valem nada e ficam muito tristes. Mas ainda assim a Patrícia as considera como suas verdadeiras irmãs, convencendo que elas o libertem dali. E isso foi bem a tempo, porque o Patinhas acaba assinando aquele contrato, ficando completamente preso, e justo no momento em que o Donald ia ser jogado naquela máquina, eles aparecem para salvá-lo. Começando assim a última e épica batalha contra o Bradford enquanto eles protegiam Patinhas. E aí que os meninos acabam encontrando uma contradição no contrato,
contrato, em que dizia que ele só poderia proteger a sua família se ele reivindicasse as aventuras. Mas aí eles dizem que a maior aventura é, na verdade, a própria família. E sim, é assim que eles conseguem derrotar o Bradford. Não fez muito sentido, mas tudo bem. E como ele tinha traído os vilões, a Patalógica acaba transformando ele em um urubu e todos eles vão embora. Terminando assim com o Patinhas reconhecendo e ficando muito feliz que a Patrícia é, na verdade, uma espécie de filha para ele. E também a Lelé e a Lili acabam sendo adotadas pelo Donald, para elas viverem aventuras junto com ele e a Daisy. E assim termina a última aventura ao maior estilo da família McPato. E eu espero que você tenha gostado muito desse resumo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E se você ainda não deixou o seu like, deixe nesse momento e indique aqui pra mim quais são as próximas histórias que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então muito obrigado, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!